algo que foi inspirado também na última reunião que a gente teve na casa da Emily. A Emily está demais da conta. Ela disse assim: o que é o bem para Deus? Aí a cabeça fica, né? Foi a melhor pergunta da noite. O bem maior. O tema da mensagem é um caminho para o repouso de Deus. Aqui não é o céu. Hebreus capítulo 4. Um caminho para o repouso de Deus. Aqui não é o céu. Vamos ler esse texto? Ele diz assim, capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso, depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como também Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Paizinho, está aqui a tua palavra lida. Aplica ela aos nossos corações e ajuda-nos a entender a tua vontade. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Mesmo a leitura sendo longa, eu vou ser bem sucinto, até porque as minhas pernas estão bambas. Além de cansado e ainda surpresa, se eu ficar lembrando, eu vou ficar chorando e não vai ser legal e eu não vou pregar nada. Tá bom? Então, mas entenda repouso bíblico, repouso segundo as Escrituras. Não é de dormir, não é de não fazer nada, coisa que a gente queria muito fazer depois de um trabalho, né?
A gente chega do trabalho, a primeira coisa que eu quero fazer é deitar na minha cama. Mas eu chego e eu estou doido para deitar na minha cama, porque a gente está cansado, a gente quer repousar, a gente quer relaxar o corpo, a gente não quer pensar em nada. Mas o que a Bíblia diz não é sobre esse repouso, de não fazer nada. O que a Bíblia quer nos ensinar é que estar em Deus é repousar das obras malignas que estão no mundo. Quando Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia, essa palavra descanso não quer dizer que Deus sentou num banco e pegou a sua bengala e ficou olhando para tudo que Ele criou. Não! Deus descansou, e essa palavra não é descansar de não fazer nada, é de estar satisfeito com o que Ele fez. O repouso do cristão é ter satisfação quando tudo for cumprido e você entrar na presença de Deus e você disser: acabou, agora estou na mão, no braço, no colo do Senhor, porque não há mais dor, não há mais violência, não há mais tristeza, não há mais morte, não há mais luta, não há mais inimizade, não há mais confrontos, não há mais arrogância, não há mais. É esse repouso que Deus está nos ensinando na sua palavra. Esse texto de Hebreus capítulo 4, ele está fazendo lembrança do povo que saiu do Egito. O povo que sai do Egito entra no Egito porque havia fome em Canaã, lembra? Havia fome em Canaã, e estava lá a família de Jacó, e havia fome, e José tinha sido vendido pelos seus irmãos, e foi parar no Egito, e no Egito, José que eu falei? José cresceu, é porque vai emendando e a gente vai se embolando. Mas José cresceu no Egito, e quando chega lá, os seus irmãos aparecem, e José diz uma palavra para os seus irmãos: traga o meu pai para o Egito, porque aqui tem repouso, aqui tem paz, aqui tem comida. E o povo sai de Canaã, onde não tem comida, e vai para o Egito. Mas fica uma promessa: não fique no Egito. Mas no Egito tinha comida, no Egito tinha provisão, no Egito tinha pasto, no Egito tinha a solução dos problemas do povo que agora estava crescendo, e eles estavam acomodados com o Egito. E José, antes da sua morte, também pede: me tira desse lugar, porque aqui não é o meu lugar, me leve para a minha terra. Até os ossos de José depois foram arrancados do Egito, quando o povo foi liberto de lá. Entendam, esse mundo é um mundo de passagem. Aqui é o Egito. Por mais que tenha comida à vontade, por mais que tenha liberdade à vontade, por mais que ainda você passe por alegrias, por mais que você entenda que Deus te abençoa com coisas materiais, aqui não é o seu lugar, aqui não é lugar de repouso, aqui não é lugar de satisfação, porque o mesmo tempo em que você tem alegrias aqui, você tem completa decepção. E eu vou dizer o porquê. Porque Deus te leva à provação e a passar por tentações, mesmo que Ele não te tente, porque você está acostumado com esse lugar. E às vezes a gente não quer sair de onde a gente está. O povo não queria sair do Egito. Mesmo depois que Faraó começou a afligi-los, quando eles saem, o que eles querem fazer? No Egito tinha cebolas e alhos. Aqui tem esse maná. Todo dia, maná. Acorda de manhã, maná. Passa o dia, maná outra vez. E se guarda o maná, estraga o maná. Só na sexta-feira que o maná era guardado, porque eles não podiam recolher para o sábado. E o maná estava ali.
todos os dias. Já comeu ovo todo dia? Já comeu ovo todo dia? Eu já comi ovo todo dia. Eu já passei uma magrela, já passamos muita magrela. E, aliás, depois dessa obra, eu estou na magrela de novo. Eu falei que quando eu fizesse 50 anos, eu não ia ter conta para pagar. Eu entrei com 50, não tinha conta. Eu saí com 51 dias, estava com conta no outro dia. Não entendo isso. Mas no mundo é assim, gente. Nós não temos repouso, não tem satisfação completa. Não existe no mundo satisfação completa. Resta ainda o repouso para o povo de Deus. Lá diziam, o Senhor falava, se vocês me obedecerem, aquela terra é uma terra que emana leite e mel, e vocês comerão o melhor desta terra. Mas se me obedecerem, a pergunta é, o que é o melhor da terra que Deus está falando? Leite e mel? Uvas gigantes? Porque quando os espias foram lá, o que eles acharam? Alimentos que não se encontram em qualquer lugar. Fruta gigante. Diz que o cacho de uva tinha que 2 carregar. Mas qual é o que Deus disse de verdade? É se me obedecerdes, se ouvir a minha voz. O que é o bom de Deus? O que é o melhor de Deus? Ouvir Deus. Não é o comer o que produz a terra. A gente entende isso. Porque comer o que está na terra, amanhã estraga. Ouvir a voz de Deus te faz crescer e permanecer nele. Aliás, a prova de que você é salvo é a obediência, é permanecer nele. Porque eu não sei quem está salvo. É impossível. Mas o que revela a tua salvação é o fruto, é a permanência, a obediência à voz de Deus. Porque quem não ouve a voz de Deus não pode experimentar do melhor de Deus, porque o bem de Deus, o melhor de Deus está em Jesus. É a verdadeira comida, é o verdadeiro alimento, é a verdadeira satisfação. Gente, eu estava passando aqui, agora saindo daqui, né? E parece que o mundo vai ficando mais desagradável para a gente. Automaticamente a gente precisa orar pelas pessoas, mas estava passando aqui. Nós limpamos aqui a calçada, limpamos ali, o Henrique ali mandou o rapaz tirar os negócios todinho, limpou, as meninas foram ali, varreram tudo, já botaram os banquinhos, botaram 2 motos ali, ninguém podia passar ali. Aí vai criando uma irritação. Isso é coisa de ser humano. Mas, pastor, qual o problema disso? Qual o problema? Que a gente vai não suportando mais as coisas que as pessoas fazem no mundo. A gente não consegue mais conviver, já pegou um ônibus, já andou no tempo de escola dentro de um ônibus. Você quer ver um vídeo, está passando um vídeo, você está vendo um vídeo de obra, daqui entra uma porcaria. Eu gosto de ver ferramenta, né? Quem quiser depois me dar uma ferramenta, me dê uma ferramenta. Ferramenta eu gosto. A gente olha para o mundo e automaticamente, quando a gente tem satisfação, a gente tem insatisfação. Mas eu digo isso de pessoas que verdadeiramente começam a olhar para Jesus. Porque quem não olha para Jesus, não ouve Jesus, acha que tudo está bom, que é normal essas coisas. Não é normal o jeito que a igreja está hoje, não é normal. Eu vim hoje conversando com um irmão dentro da Kombi, e ele estava falando sobre cursos, porque se alguém fizesse o curso, ia entender o que é evangelismo. Eu preciso fazer curso para entender o que é evangelismo? Eu preciso pagar dinheiro para poder entender o que é evangelismo? E a igreja hoje está manipulando as pessoas para cobrar cursos para evangelismo, cursos para casais, cursos. Não estou falando que não devam se reunir jovens, casais, numa palestra, algo que possa edificar a vida das pessoas, mas cobrar apostila, tendo o livro sagrado, ensinando todas as coisas. As igrejas enlouqueceram. As pessoas estão perdendo a noção. Ouvir palavra de Deus hoje é raro, porque as pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus. E foi a voz de Deus que falou no deserto 40 anos com o povo, e eles não quiseram ouvir.
E por isso a palavra diz: não entrarão no meu repouso, não ficarão satisfeitos, vão passar pelas lutas, vão passar pelos problemas, mas não vão ter prazer no final. E eu quero que a igreja entenda isso para que a gente possa desfrutar do melhor de Deus, do prazer de estar na presença do Altíssimo. Ouvir e querer ouvir a sua voz e a sua palavra. O melhor de Deus, o caminho para o repouso, sempre foi a voz de Deus. E a voz de Deus é Jesus. É Ele que nos ensina como andar. É Ele que nos ensina como falar. É Ele que nos ensina como olhar para este mundo. Como não aceitar o mundo. Como viver pela fé. Nós deixamos de viver pela fé. O justo vive pela fé. As mulheres deixaram de ter filho com medo. Por quê? Porque não pode sustentar. Quem sustenta o teu filho é o Senhor. Gente, não estou jogando piada para ninguém, não. Tá bom? Quem não quer ter filho, tudo bem, mas eu sei de pessoas que não querem porque dizem assim: como que eu vou fazer? Às vezes até quer ter, mas não vai ter, porque como vai fazer para sustentar 2, 3, 4? Gente, eu tenho 5 irmãos. Não estou falando, querendo provocar a igreja, eu quero que as pessoas entendam que nós vivemos por fé e não por aquilo que as pessoas falam. Se Deus te permitiu a ter filhos, cuide dos filhos, porque Ele vai dar o cobertor, Ele vai dar o alimento, Ele vai dar o sustento, Ele vai sustentar até o fim. A nossa confiança não está no que as pessoas falam, e sim no que o Senhor diz. Confia em Deus, creia em Deus, pare de ouvir o mundo, porque o repouso de Deus não está nas coisas do mundo, mesmo que a gente adquira coisas deste mundo. Desfrute. Quando o povo foi para o Egito, Deus disse: cresçam, multipliquem-se, plantem naquele lugar. Quando o povo foi para Babilônia, Deus disse: cresçam, multipliquem-se, plantem naquele lugar, façam negócio, aproveitem do mundo que está ali, mas não sirvam o mundo que está ali, porque ali não é o repouso, ali vocês não terão paz. Por que não terão paz? Porque ali tem idolatria, ali tem feitiçaria, ali tem inimizade, ali tem orgias, tem pornografias, tem amizades ruins, tem evangelho falso. O mundo é assim. No mundo é assim, mas em Deus não. Em Deus a paz. E eu quero encerrar. Eu não vou conseguir trazer as coisinhas que tem, mas eu trouxe um apanhado geral, lendo com vocês os últimos versículos do texto. A partir do versículo 12, ele vai dizer: porque a palavra de Deus é viva, a palavra do mundo não é viva. A sua palavra não tem vida, a não ser que ela seja tratada pelo Espírito de Deus. Ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta a palavra de Deus, a voz de Deus, o ouvir Deus. Quando ela penetra no seu coração, ela é apta. Se você desonra a Deus, não quer ouvir Deus, você tampa os ouvidos para Deus, como que Ele vai curar ou fazer algo na tua vida? Ele vai dizer: e é apta para discernir os pensamentos e intenções, e intenção do coração. Como que eu consigo saber se aquilo que eu estou pensando é de Deus? Pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Como que eu vou saber se aquilo que eu ganhei é bom para mim? Pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Como que eu vou saber se o namorado, o esposo, ou a pessoa que eu quero casar, ou o emprego que eu vou ter, como? Me entregando a Deus, ouvindo Deus. Tudo vem dele. Tudo vem dele.
ele vai falar, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Gente, Deus é algo tremendo, e eu amo dizer o que eu vou falar agora, porque vocês já ouviram isso aqui 500 vezes. No versículo 3 vai dizer assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Quem creu, entrou. E as obras precedem a esses que creram verdadeiramente. Tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. E aqui ele vai falar, no versículo 3, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Olhos com quem temos que tratar. Percebe? O Deus que é criador, no sétimo dia, acabou as suas obras. Qual obra? A obra do sétimo dia. Não, a obra da continuação dos tempos. Ele terminou e deixou pronto até o final. Ele tem, de Gênesis a Apocalipse, tudo está pronto. Deus não precisa fazer reparos. Ih, rapaz, deu um erro aqui, calma aí. A terra está cambaleando, está fazendo muito calor, né? Calma aí que eu vou ajeitar aqui. Não, está pronto, do começo ao fim. Antes, na eternidade. Quando falamos da fundação do mundo, é na eternidade. Esse Deus que tem tudo no seu controle, vê tudo, porque tudo está diante dele. Por isso ele pode dizer, todos pecaram, porque ele vê Adão e vê o cicraninho, ou fulaninho, ou bertaninho, que vai ser o último a nascer. E ele diz, todos, porque todos estão patentes, estão nus, descobertos diante dele. Ninguém pode se esconder, do começo ao fim. Jesus vai falar, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não parou. Ele ficou satisfeito com aquilo que ele fez, porque Jesus morreu na eternidade, porque tudo está pronto. Quem olha para Deus e olha para Deus como se ele não soubesse o que está fazendo, peca, porque é disso que ele está falando no texto. Ele tirou o povo do Egito e o povo ficou chateado, como se ele não soubesse o que ele está fazendo. O povo murmurou, o povo blasfemou, e por isso não entraram no repouso, não tiveram prazer em Deus. Olhe para Deus entendendo que Ele é Senhor e que Ele sabe todas as coisas. Ouça a sua voz e agradeça a Ele, porque tudo está debaixo das suas mãos. É o quê? É a marola que já está vindo para cá? Meu Deus do céu. Um dia a gente vai ter que fazer um culto ali fora para a gente poder diminuir a marola, melhor, porque a gente constrói a igreja e faz culto lá de fora. Vocês vão para outro canto. Eu senti agora o cheiro. Mas a pergunta é, alguém fica satisfeito com isso? Não, por quê? Só tem repouso em Deus. O bem maior é o Senhor. Ele é a nossa maior satisfação. Amém, igreja? Amém? Então abre para a gente poder ceiar João capítulo 6. 53 em diante. Aí vem o maná, o pão da vida, e vai falar assim, vou ler aqui para ficar mais fácil. O que diz aí? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O mesmo texto, não tem diferença nenhuma. Quem ouve a minha voz, quem participa das aflições sem reclamar, porque comer a carne e beber o sangue de Jesus não é normal, é algo de morte.
Então, quem não participa, quem não sofre as aflições, não bebe nem come a carne de Jesus. Por quê? Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E ele vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim... Calma aí que eu acho que eu me embolei. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Essa é a voz de Deus. Esse é o bem de Deus. Nós podemos ter tudo, mas se a gente não tiver Jesus, não participar das suas aflições, e não é aflição, né? Ai, me aflijam, me batam, não, é olhar para esse mundo e ficar desgostoso com este mundo, e amar a Deus e querer o repouso, estar satisfeito nele. É isso que ele está falando. Sofram. Jesus, quando veio nesse mundo, ele sofreu. Não é simplesmente porque apanhou, mas porque viu a perdição em que estavam os homens. E agora nós precisamos experimentar dele, ouvir dele, nos alimentar dele, para no final nós recebermos a coroa da vida e estarmos satisfeitos nele. Amém?